Ok, já estamos no ar. Boa noite, boa tarde e bom dia àqueles que acabaram de ligar esse vídeo ou essa transmissão. Nós temos a grata satisfação de ter hoje o CEO do mercado Bitcoin, a maior plataforma de investimentos em ativos digitais da América Latina. Vamos ter um papo bem interessante de uma nova entidade, uma nova organização que faz parte desse novo contexto digital em que valores estão sendo trafegados pela internet. Então, vai ser Olha, os filhos caninos. Então, deixa eu só fazer uns agradecimentos triviais e habituais nossos ao Departamento de Economia da Universidade, ao Centro de Informática, ao Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, que nos certifica, a CES School, nosso parceiro, e o Softex, que é a nossa entidade aqui dos empresários do setor de tecnologia da informação. Bom, como eu estava comentando, nós temos hoje um convidado ilustre, o Reinaldo Rabelo, e o que nós vamos conversar é um papo tranquilo, onde eu vou perguntar ao Reinaldo como é que foi a sua trajetória até chegar ao mercado Bitcoin, ou seja, como é que você chegou até essa organização? Bom, boa noite e bom dia, né? Boa tarde, né? Vou seguir a ordem aqui. Uma satisfação, né? Tá aqui fazendo essa conversa. Primeiro porque sou nordestino, né? Então sempre bom, né? Reconectar, né? Com o Nordeste, né? Hoje vivo em São Paulo, mas minhas raízes sergipanas continuam aqui comigo, né? Sou de Aracaju e saí, né, com 16 anos para estudar, né? Fui fazer faculdade no Rio de Janeiro, né? Sou advogado de formação, fiz o FRJ e comecei minha carreira na advocacia, né, na advocacia tributária, e acabei migrando para a empresa em 2008. Fui ser diretor jurídico do que hoje é a B3, né? Então, fui por quase 10 anos diretor jurídico, compliance, riscos, regulação da hoje B3. Saí, né, em 2017 para assumir algumas posições de governança, né, no MB, no mercado Bitcoin, que passava naquele momento pelo seu primeiro grande ciclo de crescimento. Foi em 2017, foi o primeiro grande movimento, né, de criptoativos, né, criptomoedas, quando as bolsas, né, americanas criaram alguns derivativos, o Japão criou uma regulamentação para considerar válido o pagamento com Bitcoin, né, então isso gerou um certo FOMO, né, uma especulação ali em cima desse ativo que já existia, né, desde 2008 como paper, né, mas ainda num mercado muito nichado, né, e com esse crescimento o MB, né, o mercado Bitcoin, se viu ali na necessidade de trazer algumas pessoas que vinham de mercado mais tradicional, que vinham de experiência de gestão. Estava passando por uma mudança, né, na constituição ali da sua própria governança, né, com a criação de um conselho, a mudança de CEO, né, dentro do MB. Então, eu entrei nesse momento ali para contribuir com os fundadores originais ali do MB. E em 2018 já assumi como CEO do MB, né, numa reformulação aí societária
que aconteceu dentro do mercado Bitcoin, né? Então, desde outubro de 2018, eu assumi como CEO aqui do MB. Então, esse é um pouco da minha trajetória e como eu cheguei no mercado Bitcoin. Me aproximei do mercado cripto em 2015, né, ainda dentro da CETIP, né, B3, mas tinha os preconceitos que hoje eu vejo do lado de cá, né? Eu estava dentro de um mercado tradicional, convencional, ultra regulado, não conseguia entender essa concepção de criptoativos, né? E naturalmente quando a gente não entende, a gente reage não aceitando, né? Então eu passei por esse processo do lado do incumbente, né? Então um pouco dessa jornada e dessas conexões que me trouxeram até o mundo cripto. Hoje eu sou totalmente apaixonado, na verdade, desde o final de 2017, quando eu comecei a estudar e entender melhor a tecnologia, até mais do que o preço, a possibilidade de investimento, eu me encantei, me apaixonei e continuo encantado e apaixonado até hoje. Perfeito. O lançamento, então, coincide com a lei dos arranjos financeiros, das instituições de pagamento, ou tem alguma coisa a ver, ou foi uma coincidência? Não, uma coincidência. Em 2013, quando o MB foi criado, algumas outras exchanges começaram a surgir no mundo, poucas ainda, né, para facilitar o acesso para quem não era de tecnologia ou quem não tinha vontade, né, de entender a tecnologia, né? Então, até ali, as movimentações aconteciam muito no modelo peer-to-peer, né? Enfim, você criava a sua própria carteira, você tentava achar alguém que tinha Bitcoin, comprava dessas pessoas, que transferia Bitcoin para a sua carteira, e aí você pagava fora, né, do sistema ali de transferência do ativo, né? Então, algumas empresas começaram a facilitar esse processo, criando um marketplace, né, para colocar pessoas que queriam vender e comprar juntas, né? Então, surgiram, né, no mundo algumas exchanges, e o Brasil não tinha, naquele momento, nenhuma exchange fazendo esse papel, né? E o mercado Bitcoin foi aí uma das primeiras do mundo, né, a surgir, né, para a gente ter como referência, né, por exemplo, a Coinbase, né, que é uma exchange com capital aberto nos Estados Unidos, né, a maior empresa cripto dos Estados Unidos. Ela surgiu em 2012 como uma carteira, como um wallet, e só em 2013 também como um marketplace, um exchange, né? Então, nessa época, começaram a surgir essas empresas. Hoje a gente é uma das 10 mais antigas empresas cripto do mundo, né? Então, foi muito em função do movimento que estava acontecendo dentro do ecossistema cripto, e a questão das instituições de pagamento aí é mais uma coincidência. E é interessante que hoje é com o Banco Central que a gente está indo buscar, né, um padrão, uma regulamentação, uma governança mais de ecossistema cripto, né? Então, a gente acabou voltando para 2013, e eu acredito que a gente vai ter a mesma oportunidade que os bancos digitais tiveram lá atrás, né? Porque só existe Nubank, só existe Stone, né? Só existe essas fintechs que se tornaram relevantes porque existia uma regulação dando conforto para os usuários, né? Ninguém colocaria seus pagamentos, seu patrimônio financeiro numa startup que não tinha nenhum compromisso mais formal, né, junto a um regulador, né, ou algumas auditorias e verificações de controle, se não tivesse aquela regulamentação das IPs. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com cripto, né? A gente já tem um mercado relevante, mas eu acho que esse mercado vai crescer muito mais com a regulamentação que está por vir.
Eu estou perguntando isso, Reinaldo, por ignorância mesmo, porque minha proximidade com essa área cripto se deu através de uma palestra aqui de um colega nosso, e isso foi em 2015, alguma coisa assim. Quando foi em 2016, 3 alunos do Centro de Informática me pediram para orientá-los em blockchain. Eu não tinha a menor ideia do que era. Tive que aprender com os alunos, e foi um processo muito rico, mas a minha entrada definitiva foi quando o Facebook anunciou aquela Libra, e aí a ficha caiu, ou seja, eu percebi que tinha alguma coisa impactante acontecendo no mundo e me interessei, mas eu tenho um hiato de conhecimento de como o setor brasileiro se formou, e aí você está esclarecendo essas questões. Tenho aprendido muito essa regulação que se formou a partir de 2013, e para mim tem sido um grande aprendizado conversar entrevistar pessoas como você, porque eu tenho acumulado um entendimento melhor de como isso se manifesta. Mas fale agora, por favor, em relação ao MB, ou seja, como é que eu vi rapidamente assim que vocês foram investidos, estão num processo de crescimento, estão indo para a Europa, ou seja, a coisa está andando bem. Conta para a gente como é que está isso. Empreender é sempre uma aventura, né? Então, mesmo quando está andando bem, a gente fica com a certeza de que tem que estar pronto para os desafios que vão surgir. A gente, então, né, surgiu em 2013, até 2017, funcionou como uma plataforma basicamente de negociação de Bitcoin, né? Então, o MB era sinônimo de mercado Bitcoin, pura e simplesmente. Mas a partir de 19, principalmente, né, eu acho que tem muita influência, de certa maneira, dessa movimentação da Libra, e depois com os bancos centrais se envolvendo, né, com o tema, né, até bloqueando um pouco as pretensões da Meta, né, do Facebook, ali, para criar essa moeda, e partiram para a construção da ideia do CBDC, né, considerando que se funcionaria tão bem para o Facebook, talvez funcionasse tão bem para os próprios bancos centrais, né? Então, a partir dessa mudança de cenário em 2019, a gente praticamente refundou o mercado Bitcoin, né? O que era MB mercado Bitcoin virou o que é hoje, né? MB mais do que Bitcoin, né? A gente é uma plataforma que trabalha, né, com tecnologia cripto, que trabalha com os criptoativos, né? São mais de 300 criptoativos listados na plataforma, mais de 90% do market cap, né, está dentro da nossa plataforma. Só que a gente usa a tecnologia, né, começou a usar em 2019 para fazer outras coisas que a gente entendia que seriam importantes para melhorar o mercado financeiro de capitais, né? Então a gente começou, né, o MB foi pioneiro na tokenização de recebíveis, né? A gente criou esse mercado a partir, no primeiro momento, de recebíveis públicos, né, com precatórios, depois recebíveis relacionados a cotas excluídas de consórcio, recebíveis de energia, recebíveis de cartão de crédito. A gente criou um ambiente usando blockchain, usando tokenização, para encurtar a distância entre o emissor, né, a empresa, detentor do crédito, e o investidor, né? A gente, até pela experiência, né, de muitos anos de CETIP, B3, a gente conhecia essa infraestrutura de mercado e percebia que existiam muitos intermediários comendo rentabilidade, né? Você fazer um fundo, né, você tinha que pagar praticamente 12 intermediários até você levar o ativo para a ponta investidora. E essa construção, né, essa governança, ela datava dos anos 80, do início dos anos 90,
quando nem internet a gente tinha, né? Então, para a gente era meio óbvio que com essas novas tecnologias a gente poderia fazer algo melhor, né? Então, em 2019 a gente mudou o MB para se tornar essa nova infraestrutura de mercado financeiro de capitais. A gente refundou o MB e começou praticamente do zero ali, ainda que mantendo a parte de negociação de criptoativos, né, que ainda é relevante dentro da nossa composição de receitas hoje. E isso permitiu, né, essa mudança de modelo de negócio, permitiu que a gente saísse de ser uma empresa que vinha, né, desde 2013 bootstrap, né, a gente nunca tinha conseguido fechar nenhuma rodada de captação, né, tinha tentado, né, tinham ocorrido algumas tentativas de captação, mas foram fracassadas. Mas com essa mudança a gente acabou atraindo muitos interessados, então mudou totalmente a perspectiva, inclusive fundos mais tradicionais, digamos assim. Então a gente começou um processo em 2020, né, que culminou em janeiro de 2021 com a primeira rodada de captação, nossa Série A, né, então a gente partiu já para uma Série A liderada pela GP, né, então um fundo tradicional, né, não exatamente um venture capital, né, liderou essa rodada e a gente também trouxe como investidor o Mercado Livre, né, nosso investidor também, Parallax, alguns fundos de investidores relevantes, né, como o Hélio Sable, então o José Bom Cristiano. Então a gente começou a trazer não só capital, né, mas como mais governança para o nosso negócio. E isso acabou coincidindo com um momento de mercado que foi super animado ali em 2021. O mundo institucional passou a vencer os preconceitos com cripto, né? E acho que isso se inicia lá com Libra, CBDC em 2019, né? Mas foram 2 anos de muito desenvolvimento, né, desses conceitos. E o mercado se aqueceu muito, até pelo excesso de liquidez que existia naquela época, né? O mundo inteiro estava vivendo esse excesso de liquidez em decorrência dos movimentos para conter os prejuízos da pandemia. E a gente, então, logo depois de fechar a primeira rodada da Série A gente iniciou um processo de IPO, né? A gente começou a montar nossa operação para abrir capital. A gente tinha ali o JP Morgan como nosso banco líder, né, e todos os principais bancos, né, de investimento faziam parte, né, do grupo ali de bancos que assessoravam a abertura de capital. A gente começou a receber também propostas de aquisição por alguns desses bancos relevantes. E uma terceira via, veio uma proposta de investimento privado, liderada por fundos americanos e estrangeiros, e foi essa opção que a gente acabou adotando, né? Então, a gente ali viveu um momento bastante intenso, porque a gente estava crescendo bastante o nosso negócio em decorrência da primeira captação, em decorrência do movimento do mercado, e, ao mesmo tempo, a gente vivia esse excesso de interesse, de demanda por aquisição ou investimento relevante na nossa operação. E aí a gente acabou optando pela via privada, né, de oferta privada, de captação privada, porque a gente entendia que não era momento de vender a empresa. A gente acha, né, que tem muita coisa a ser construída ainda e tem muito valor a ser colhido, né, nessa jornada. E abrir o capital para a gente era desafiador demais, né? O custo é muito alto, não necessariamente você tem uma cobertura adequada e liquidez de mercado adequada, né? A gente está vendo o que está acontecendo com a Bolsa até hoje, né, desde então. E também a gente entendia que ia expor demais a empresa, né? Até por conta da natureza do negócio, né? O Bitcoin sobe e desce todo dia, a gente ia ter que passar a nossa vida dando explicações para o mercado por que o preço da ação subiu e desceu,
porque a gente acompanha hoje com a Coinbase, é a mesma coisa, né? Naturalmente, a ação varia em função do preço do Bitcoin também, né? Então, a gente optou por essa via de captação privada, foi a melhor escolha que a gente podia ter feito realmente. A gente captou ali, né, nessas duas operações, em menos de 6 meses, quase 300 milhões de dólares. A gente alcançou aí o status de unicórnio, né? A gente chegou, né, a uma avaliação de mais de 2 bilhões de dólares, né? Então, a gente, nessa jornada de refundar a empresa, né, a gente saiu de uma empresa que não valia nem 10 milhões de reais em 2019 para uma empresa que valia mais de 10 bilhões de reais em 2021. Então, essa foi uma jornada bastante intensa, muita sorte, né? Sempre a sorte é importante para quem empreende, mas muita competência e muito esforço de todo mundo que estava nessa jornada também. Então, foi olhando para trás e contando aqui, né? Poucas vezes eu conto essa história nesse detalhe, é difícil até de acreditar que a gente viveu tanta coisa em tão pouco tempo. Acho que parte dessa sorte é que a gente aproveitou uma janela em que a gente captou dinheiro suficiente para realizar o nosso plano, que é de longo prazo, sem a gente ter uma diluição relevante do nosso capital, né? Então, hoje, a gente continua no controle da nossa operação, tem bastante capacidade de realizar novas captações, se assim for necessário. A gente tem caixa suficiente para continuar investindo no desenvolvimento do nosso negócio, né? Então, a gente conseguiu administrar bem o fato de aproveitar a janela e depois controlar bem o dinheiro no momento de crise, né? Foram 2 anos de inverno cripto, né? Agora a gente está voltando a ter um mercado aquecido, mas a gente passou bem por esse inverno. Espero que continuemos responsáveis e esforçados e competentes. Pois bem, me corrija se eu estiver errado, mas essa trajetória que você descreve, ela parece que foi fortuita em função também de que os nossos reguladores também foram muito amigos nesse processo, ao contrário do mercado americano, onde a Binance e a Coinbase sofreram, né? Então, o que é que você diz disso? Fale um pouco da relação aí com os reguladores. Acho que primeiro só uma diferença, né, de Binance e Coinbase, né, porque a punição da Binance lá foi por confissão de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e facilitação de assédio infantil, né? Então, acho que ali é uma confissão de crime, é uma operação que ela está expulsa, né, em diversas jurisdições, né? Então, acho que é um negócio à parte. Verdade. A Coinbase, sim, né, é uma empresa séria, uma empresa que tem auditoria, né, regulação, e essa, sim, assim como a Gemini, a Kraken, né, elas sofreram por uma reprimenda ali, né, dos reguladores, muito em função da quebra da outra empresa que tem as características, né, as características parecidas com aquela outra que é um pouco menos organizada, né, que foi a FTX. A FTX quebrou porque não tinha esses mesmos critérios de governança, né, então usava o dinheiro dos clientes para pagar suas próprias contas, né, pagar seus próprios investimentos, e quando teve um movimento de saque, né, de resgate, faltou dinheiro, né? Então, por mais que se demonstrasse que tinha bastante dinheiro, bastante ativo em custódia, não era suficiente para pagar todo mundo, né? Então, no primeiro movimento de corrida para saque, a FTX quebrou, né, e acabou levando junto, né, muitos reguladores e políticos americanos que tinham sido financiados, né, pela FTX, né, que estava uma boa parte desse dinheiro de cliente estava sendo usado para financiar campanhas, né, fazer lobby. Então, esse movimento acabou gerando uma reação
do regulador para punir todo mundo, né? E aí acabou, de certa maneira, travando o desenvolvimento do mercado nos Estados Unidos. Mas não necessariamente, né, o mercado americano teve algum tipo de proibição, né? Foi muito mais uma ameaça ao desenvolvimento do mercado do que uma paralisação do desenvolvimento do mercado. Então, a Coinbase, né, Gemini e Kraken continuaram operando regularmente, mas com alguns avisos de que algumas operações poderiam ser consideradas irregulares, né, e sem avanço na construção de uma regra que desse mais segurança para que essas empresas investissem nos Estados Unidos. No Brasil, a gente teve uma situação principalmente em relação ao Banco Central, né, de muito envolvimento, né? O Banco Central percebeu, principalmente depois do sucesso do PIX, né, que tinha uma outra etapa de evolução do sistema financeiro, usando essas novas tecnologias, né? Então, desde sempre, né, o Roberto Campos Neto vinha falando que o próprio PIX era inspirado, né, em algumas características, né, dos criptoativos, como operação 24/7, pagamento por QR Code, escrever mensagem nas transações, tudo isso são características que existem nos criptoativos desde o início, que acabaram sendo colocadas dentro do modelo do PIX, mas ainda faltava a parte transacional, né, de fato, uma troca segura de delivery versus payment, ali, em que você entregasse um ativo e recebesse dinheiro, né? Então, o Banco Central começou a entender que talvez o blockchain fosse necessário para construir essa nova infraestrutura que juntasse pagamentos com transações, né, com ativos. Então, isso ajudou muito, sem dúvida nenhuma, a mudança, né, de cenário no Brasil, né, aquele momento de preconceito, rejeição, em que os bancos fechavam as contas das empresas cripto, dos sócios e fundadores de empresa cripto, passou um momento em que a gente via os principais bancos falando em cripto, né, falando em atuar nesse mercado, isso muito em função desse impulsionamento dado pelo Banco Central. A CVM, né, acabou sendo impactada, acho que em outros momentos, né, primeiro com a autorização para que fundos fossem criados, né, com lastro em criptoativos, né, então esse foi um movimento positivo também, com a ressalva de que acabou expulsando, né, do Brasil, naquele primeiro momento, a operação de cripto, né, então obrigava os fundos a comprar lá fora, né, então isso tirou liquidez das empresas cripto brasileiras, então isso foi bom para divulgação da palavra cripto, né, para a educação, mas foi ruim para as startups, empresas locais, que acabaram perdendo esse volume para empresas estrangeiras, né. Hoje, isso foi corrigido, né, com a resolução 175, né, da CVM, que permite que os fundos comprem em qualquer lugar, desde que exista uma autorização, né, e a gente vai ter essa autorização no Brasil no começo do ano que vem. Então, a CVM, ela tocou primeiro em cripto, autorizando os fundos, depois até autorizando ETFs de cripto, né, num pioneirismo, e mais recentemente com a tokenização, né? Então, esse processo que a gente começou a fazer em 2019, e a gente sempre fez em conjunto com a CVM, né? A gente apresentou um pedido de dispensa regulatória para a CVM em 2020 e foi concedido, mas com o crescimento do mercado, né, a CVM entendeu que precisava ter algum monitoramento mais próximo e criou, através de ofícios, instrumentalizou esse relacionamento entre tokenizadoras e regulador, né? Então, também de forma positiva, o presidente da CVM tem falado, né, dentro dos pilares
que ele coloca como pilares estratégicos, sempre a tokenização está lá, né? Então, isso é também muito positivo para o desenvolvimento do mercado, acaba atraindo bastante confiança de empresas que vão tokenizar seus recebíveis, seus créditos, seus ativos, né? Então, de fato, a gente tem um cenário muito positivo e não reativo desses principais reguladores no Brasil. E eu acho que tem uma outra ponta aqui, que a gente teve uma regulamentação também da Receita Federal, né, em 2018, que acho que serviu para definir, né, desde a largada, quais eram as empresas que iriam optar por um caminho regulado, mais institucional e sério, e quais eram as empresas que iam adotar uma política mais de mercado paralelo, né? Então, isso acabou dividindo o mercado, porque, apesar da obrigação que a Receita Federal criou, eles não tinham instrumentos, não tem até hoje, para impedir que empresas se estabeleçam em paraísos fiscais, né, em lugares estranhos, como a FTX, né, que estava em Bermudas, e ofereçam serviços aqui como se aqui estivessem, sem cumprir essas obrigações, né? Então, gerou uma competição desleal entre empresas brasileiras e essas empresas piratas, né, que vivem em paraísos fiscais, mas também definiu claramente um corte de joio e trigo, né? Quem que são as empresas sérias e quem são as empresas que talvez vai sumir, como a FTX, com seu dinheiro, sem te dar nenhuma satisfação lá na frente. Então, acho que são 3 reguladores aqui que atuaram bastante nesse desenvolvimento do mercado, e até aqui de forma bem positiva. E hoje a gente tem consultas públicas, audiências públicas abertas dos 3 reguladores para melhorar essas regras. Nossa visão é bastante otimista, né? As regras elas vieram de forma mais principiológica e mais de construção de uma governança, um padrão de governança, né, que vai provavelmente trazer um reequilíbrio competitivo, com alguns pontos que a gente tem dialogado aí com a Receita Federal, o CVM, o Banco Central, para melhorar a regra, né, para que a gente tenha incentivo para inovar, né? Eu acho que o Brasil tem uma chance aqui de ter empresas cripto relevantes no mundo, né? Assim como a gente tem hoje o Nubank relevante no mundo de fintech, né? A gente pode ter um ou mais Nubanks, né, que seja o MB um deles. Trabalhamos para isso, relevantes em cripto. Reinaldo, eu gostaria de continuar conversando sobre a MB, mas eu estou curioso por um assunto que não sai das manchetes, que é a MicroStrategy e o seu CEO, Michael Saylor. Realmente, eu vejo quase todos os dias ele falando e as pessoas comentando. Enfim, a minha inquietação que eu revelei aqui no nosso grupo é o seguinte: onde é que Michael Saylor está comprando tanto Bitcoin, se as mineradoras perceberam o valor da estratégia deles e estão entesourando também? Então, a minha inquietação é como é que fecha? Se ele, em princípio, estaria buscando a fonte agora percebeu que a estratégia dele é vencedora e, portanto, resolveram entesourar. Como é que você vê essa coisa? Acho que aí está uma das grandes premissas, né, para, por exemplo, a BlackRock entrar de cabeça nesse ecossistema, falando que o Bitcoin ainda está barato, porque é um ativo único, escasso, que vai ter uma demanda muito maior do que a capacidade de oferta, né, e isso vai gerar uma valorização relevante. Porque, enfim, o Bitcoin ele tem um limite, né, de 21 milhões de tokens que vão ser emitidos, né, até 2140, né, nesse processo de mineração,
essa possibilidade, né, cada vez mais evidente, né, de se tornar uma reserva tão importante quanto o ouro. Então, vai atrair, né, não só investidores, mas até países, né, para colocarem, né, parte da sua tesouraria nesse ativo. O Michael Saylor, ele é um cara que tem convicção nessa tese. Ele acredita que não só essa questão da reserva, mas aplicações relacionadas ao próprio Bitcoin vão ser relevantes, né, no futuro. E ele transformou a empresa dele, né, que era uma empresa de tecnologia, era quase uma software house, sofisticada, né, mas transformou a empresa dele num veículo de compra de Bitcoin, né? Ele continua a ter a empresa funcionando, porque se ele não tiver a empresa funcionando, ele vai ser deslistado da bolsa, mas o grande valor da empresa é o Bitcoin. E isso permite, né, que o mercado financeiro, né, faça operações de derivativos, operações financeiras, né, com a ação da MicroStrategy, que não conseguiria fazer com um ETF, por exemplo, com um fundo, né? Então, na verdade, aí está o grande pulo do gato do Michael Saylor, né? Ele entregou para o mercado financeiro uma possibilidade de uso, né, da sua ação como um derivativo especial baseado em Bitcoin, e isso trouxe cada vez mais e mais dinheiro para fomentar esse instrumento, né? Hoje a MicroStrategy está para entrar lá no índice, né? Então a tendência é que o volume aumente ainda mais, né? Porque todo mundo que comprar o índice vai acabar comprando a ação da MicroStrategy, né? Então ele foi genial nessa estratégia, a partir da convicção dele de que o Bitcoin vai valorizar sempre e muito mais, né? Então, acho que esse é o ponto mágico que eu vejo ali na estratégia dele. E, apesar, né, de hoje, né, a demanda, né, ser maior por compra, né, ser maior do que os Bitcoins que estão sendo minerados, né, o volume, o gap está aumentando, né, cada vez mais, toda commodity, né, todo produto tem um preço, né? Então, quem tem o Bitcoin na mão vende por um preço, né? Então, o mercado vai se ajustando, né? Então, enfim, ele continua ofertando e comprando no preço que o mercado está disposto a vender, né? Então, ele acabou de fazer, né, mais um empréstimo, né, acho que de 5 bi, né, dólares, né, e comprou mais Bitcoin nesse preço que todo mundo acha que é o all-time high e que a partir daqui é só para baixo. Ele acha que está barato ainda. Então, por um bom preço, quem tem, vende, né? E acho que é assim que o mercado vai se ajustando, provavelmente para cima. Agora a principal fonte, que são os mineradores, estão também entesourando. A questão é de onde virão mais, né? A não ser que essa oferta que ele esteja fazendo seja irresistível, como você está dizendo. Muitos mineradores dependem da venda para criar a sua própria operação ou aumentar a sua capacidade, né? O que até tenho visto, né, alguns mineradores estão querendo adotar a prática do Michael Saylor na MicroStrategy, né? Então, talvez surjam outras MicroStrategy no meio dessa jornada ainda. Mas não falta Bitcoin para comprar, né? Então, é só uma questão de preço, né? Então, as próprias mineradoras vão encarteirar até que a oferta seja boa o suficiente para ela desencarteirar, né? Então, nem tudo tem preço, mas todo produto tem preço, né? Toda commodity tem um preço. Verdade. Obrigado pela parênteses aí, mas voltando ao OMB, fala um pouco dessa estratégia europeia. Como é que vocês estão definindo esse mercado?
Aqui acho que uma característica cultural nossa, né? A gente vive num país continental, cercado de países que falam outras línguas, outra língua, né? E a gente se fecha no nosso próprio continente, né? E não é natural uma empresa brasileira nascer global, né? A gente normalmente nasce local e continua local para toda a vida, né? E a gente está querendo seguir os bons exemplos de quem se internacionalizou, né? De quem se tornou global, porque o nosso negócio é global, né? A gente não acredita que a estratégia melhor seja ficar defendendo só o nosso posicionamento no Brasil. A gente acha que a gente tem capacidade de disputar esse mercado em outros lugares do mundo. E a gente, em 2021, né, depois dessas rodadas que a gente participou, a gente acabou adquirindo, né, uma empresa em Portugal que já tinha, naquela época, né, a autorização do Banco Central de Portugal. Então, isso que a gente vai viver agora, né, a gente vive desde 2021 lá em Portugal. Então, a gente comprou essa empresa, que chamava Criptoloja, hoje se chama Mercado Bitcoin em Portugal, que tem escritório físico, fica lá na Avenida Liberdade, em Lisboa. E a partir do ano que vem, entra em vigor a MiCA, né, que é a regulação europeia que consolida as regras de cada país, né? Então, quem tem licença no país vai operar na Europa inteira. A gente tem licença em Portugal, vai passar a operar, ter direito, né, de operar autorizado na Europa por inteiro, né? Então, nossa estratégia é, no primeiro momento, atender o brasileiro que está na Europa. A gente sabe que cripto permite uma conexão mais fácil de patrimônios entre países, e a gente tem feito isso sempre dentro do ambiente regulado, mas dentro de tecnologias que tornam essas operações mais rápidas e mais baratas. Então, o primeiro foco é a gente atender bem esse público brasileiro que está na Europa, que gosta de cripto, que quer se expor a cripto e que quer ter uma empresa que entende, né, a sua cultura, né, as suas características prestando serviço, né? Só em Portugal tem quase 1 milhão de brasileiros, né, e a gente tem visto, né, essa adoção desde 2021 a nossa plataforma lá, né? Então, é um pouco dessa estratégia, e a partir de Portugal e Europa, entender quais são os outros passos, né? A gente sempre tenta fazer de forma não afoita essa nossa construção de novos negócios, né? Então, provavelmente, Portugal se torna nosso hub ali internacional para que a gente explore melhor a Europa e depois, talvez, coloque um pé na Ásia, que hoje é um dos grandes centros ali de desenvolvimento de mercado cripto, né? Você tem também lá ótimos reguladores criando regras favoráveis ao desenvolvimento do mercado. Então, acho que seria um médio para longo prazo, a partir da Europa, já pensar na Ásia. E último, Estados Unidos, porque aí é um mercado muito competitivo e já com players que já dominam o mercado, né? Então, não seria o nosso foco no curto, médio prazo, nem talvez no longo prazo, vendo daqui. Não sei se você conhece aqui, Pernambuco, a gente tem um polo digital, o Porto Digital, que está também proporcionando internacionalização de algumas empresas lá em Aveiro, e aqui tem já empresas se estabelecendo lá. Portanto, eu gosto muito dessa perspectiva internacional, porque é o mercado, né? Se fechar em copas aqui no Brasil é algo que a nossa indústria, a indústria tradicional, está padecendo por ter mirado esse único mercado, enquanto o nosso agronegócio descobriu o mundo e está indo muito bem, obrigado. Então, perfeito. E acho que aqui, quando a gente fala em finanças, né, assim,
o Brasil, por incrível que pareça, né, a gente está sempre criticando, né, e sempre com o pé atrás em relação ao nosso país, mas na parte de mercado financeiro a gente é muito mais evoluído do que muitos países desenvolvidos, né? Então, o nosso sistema, desde antes do PIX, né, o sistema de pagamentos brasileiro já era muito melhor do que, por exemplo, o sistema de pagamentos americano, né, que hoje ainda é cheque por correio, né? Você fotografa, a tecnologia é você fotografar o cheque. Né? Impressionante. Então, Não, você tem toda a razão, eu também concordo com essa leitura, e a único entrave que a gente pode levantar nessa hora é um estigma que o nosso setor financeiro conquistou ao longo do tempo. É banqueiro, essa coisa toda, então é necessário a gente reconstruir um imaginário com as novas gerações para mostrar que o setor financeiro hoje é muito diferente, é muito tecnológico, é muito ligado em novas questões, então tem uma via aí muito interessante a percorrer. Vai ficar ainda mais tecnológico com inteligência artificial, né? A gente já começa a ver algumas aplicações muito interessantes de inteligência artificial dentro do mercado financeiro. Então vai ficar cada vez menos banqueiro e cada vez mais digital. Perfeito. Não é à toa que a gente criou esse grupo aqui no ano passado para estimular a juventude e formar gente para vocês no mercado. Reinaldo, uma última conversa agora é com essa terceiro pilar de vocês, o 2TM Ventures. É assim que vocês chamam, 2TM? Sim. A nossa hold, né? Então, a gente, lá em 2021, quando a gente fez essas captações, né, a gente começou a criar, né, vários negócios que se complementavam num ecossistema que iria transformar o mercado financeiro de capitais. Né? E naquela época ainda tinha uma preocupação em relação ao preconceito com Bitcoin, principalmente, que era a nossa principal marca. Então, a nossa exchange era o mercado Bitcoin, mas a gente começou a criar empresas que tinham outros nomes, né? Pensando que se o preconceito perdurasse, a gente tinha alternativas usando novas marcas. Né? Então, a gente criou, por exemplo, né, hoje a gente é um banco digital, né, o Banco 576, né, se vocês buscarem quando vocês fazem uma transferência bancária do seu banco para transferir para o Banco 576, aparece lá Mercado Bitcoin IP. Né? A gente é um IP, um banco digital. Então, a gente, no passado, chamava Meu Bank. Né? Então, a gente criou uma empresa, Meu Bank, que era esse braço de banco digital. Né? A gente tinha uma empresa, a gente tem até hoje, né? A gente é uma gestora. Né? A gente tinha a Par Mais. A gente também é uma plataforma de investimentos, que chamava Clearbook. Então, a gente tinha a holding, que era dona de todas essas empresas, e essa holding se chama 2TM. Né? E a gente acabou mudando essa estratégia, né? Porque, na verdade, Bitcoin deixou de ser preconceito, deixou de ser ruim, passou a ser hype, né? Passou a ser legal, bacana, e a gente voltou a consolidar todos esses negócios debaixo do mercado Bitcoin. Né? Então, a 2TM continua sendo a holding, mas, na verdade, hoje tudo é MB. E a gente criou um braço de Venture Capital também, porque uma das nossas estratégias, né, é que para conseguir fazer tudo que a gente queria fazer, a gente não podia depender só da boa vontade de parceiros. Né? A gente precisava investir no parceiro para que ele investisse na gente. Então, por exemplo, né, a gente queria tokenizar cotas de consórcio, cotas excluídas de consórcio. Nenhuma empresa que fazia aquisição dessas cotas, estruturação dessas cotas, queria fazer a tokenização, porque eles não entendiam o benefício, tinham um pouco de preconceito também em relação a cripto. Então, a gente foi lá e fez a nossa própria empresa, que se chamava Concash. Então, a 2TM Ventures, né, ela investiu, né, ela criou uma outra empresa que não tinha nada a ver com cripto, ela tinha a ver com o mercado de originação de cotas excluídas de consórcio,
mas que atendia o nosso intuito maior de tokenização. Isso foi super importante, porque deu super certo, e aí todas as outras empresas passaram a originar para a tokenização das cotas excluídas do consórcio do OMB, né? Então, isso se mostrou bastante positivo, né? Algo que, sem dúvida nenhuma, é recomendável para qualquer iniciativa que seja parecida com a nossa de disrupção de mercado. A gente acabou vendendo essa empresa com cash para o BTG recentemente, justamente porque a gente se considera uma plataforma neutra, né? Então, não posso ter a minha empresa de originação, sendo que eu vou também prestar serviço para outras empresas de originação. Então, a gente vendeu o controle dessa operação para o BTG, né? Então, a gente não tem essa empresa no nosso portfólio. Mas a gente investiu em outras empresas, como, por exemplo, a CERC, né, que é uma registradora, né, enfim, que se propõe a competir com a B3. A gente investiu na SL Tools, que é uma plataforma de negociação também de valores imobiliários, né, de títulos privados. A gente investiu numa administradora de fundos, né, que é a FID. Então, a gente fez 25 investimentos em empresas que ajudaram a gente a moldar esse ecossistema, né? Então, a estratégia do nosso Venture Capital era incentivar outros empreendedores a construir com a gente esse novo mercado financeiro de capitais. Hoje a gente está no momento em que a gente não está investindo, né? A gente tem feito investimentos em mais early stage, então a gente tem feito em algumas startups de tokenização, também de originação de créditos, né? Mas são investimentos menos relevantes do que aqueles que a gente fez lá em 2021, mas é uma estratégia que a gente gosta, e quando a liquidez voltar, a gente pretende reativar esse braço de Venture Capital. Bom, vou aproveitar essa última partezinha aí do nosso papo para resgatar aqui a conferência que vocês fizeram, a DAC, Digital Assets Conference, agora em outubro. Eu vi o vídeo todo, eu gostei muito do programa, das apresentações, enfim. E um dos painéis que eu destaquei foi o de tokenização. De fato, a gente vai, nos próximos tempos, conviver com um processo da tokenização da economia. E aí eu vou fazer uma pergunta a você, é o seguinte: não sei se você acompanha os slides do Michael Saylor. Eu tenho as palestras dele, e ele tem um quadrinho onde ele aponta os valores dos ativos globais. Por exemplo, real estate, ele coloca 330 trilhões de dólares, bonds, 300 trilhões de dólares. Essa somatória dá uns 900 trilhões de dólares. E ele diz o seguinte: disso tudo, apenas 0,1% é digital, ou seja, todo o restante é analógico. Então, eu estou usando nas minhas aulas dizendo o seguinte: meus caros, vejam só o tamanho da oportunidade que existe aí para a gente. 900 trilhões de dólares, dos quais apenas 0,1% deles são digitais. A necessidade de transformação digital desses capitais é enorme. Então, se vocês quiserem olhar o futuro, basta olhar para isso. Estou certo ou não? É uma observação perfeita, né? Assim, isso que a gente olhou lá em 2018 e 2019, que a gente tem até hoje, né, esse mercado de ativos que são ilíquidos, porque eles não estão transformados em veículos transacionáveis, né? E a gente entendia lá em 19 que a tokenização facilitaria esse processo. Então, sei lá, por exemplo, né, era o que a gente pensava lá atrás, só que é muito mais difícil
fazer do que entender com imobiliário, né? Mas é muito bom didaticamente, né? Se eu tenho uma padaria e o imóvel é meu, né? O imóvel vale 600 mil reais, e a padaria está indo super bem, e eu quero aumentar meu estoque, e eu vou tomar uma dívida no banco para aumentar em 100 mil reais meu estoque. Se eu entregar meu imóvel em garantia, primeiro que é um processo caro, demorado, burocrático, inseguro, e eu tenho que entregar minha padaria inteira como garantia. E eu só queria 100 mil. Imagina se eu pudesse monetizar os 100 mil de uma forma muito mais simples, porque aquele ativo, ele claramente existe, ele é facilmente verificável, é facilmente imobilizável, só que ele é de difícil transacionar, né? É difícil transacionar com esse bem. Uhum. Então, isso acontece não só para imóveis, acontece para tudo, né? Quando a gente fez o primeiro token que a gente levou para a CVM, e aí eu vou contar uma falha minha aqui, que hoje eu considero falha, já fui muito feliz com isso, eu sou vascaíno. Acho que até por isso que eu sou empreendedor, né? Porque o vascaíno, ele é resiliente, né? Ele continua acreditando que vai dar certo. E lá em 2019, eu queria criar um projeto para apresentar para o Vasco, para tirar o Vasco do sufoco financeiro. E aí a gente criou, né, um processo de monetizar o mecanismo de solidariedade da FIFA de jogadores formados pelo Vasco. Um ativo que o clube tem, que é ilíquido, de difícil transacionar no modo analógico, no modo Web 2, que a gente transformou num token que foi oferecido para toda a torcida e fez bastante sucesso e ajudou o clube a pagar algumas contas ali para sobreviver. Então, o ativo do clube estava lá e o clube não conseguia captar com base nesse ativo. Até conseguia, mas dentro de uma operação bancária em que você negocia de forma muito desvantajosa, né? O mercado de capitais deveria servir para isso, para você negociar uma posição de maior vantagem, porque você fraciona e distribui para as pessoas e não para um gigante que diz qual é a taxa que ele vai querer pagar, né? Então, a gente conseguiu mostrar que isso era viável e possível, né? Então, acho que a sua observação é perfeita, porque são inúmeros setores, segmentos que têm ativos ilíquidos que podem ser transformados em líquidos, podem ser monetizados, podem baratear o custo de captação, podem baratear o custo de investimento por pequenos, médios e até grandes empresários, né? Acho que aqui é onde a gente brilha o olho, essa parte de tokenização, porque aqui a gente vê uma transformação gigantesca na parte de mercado de capitais, né? A gente tem batido muito nessa tecla, inclusive junto aos reguladores, para que eles não deixem isso passar por uma questão de formalismo, né, regulatório, porque o benefício ele é muito maior do que o risco de controle momentâneo. Perfeito. Tem alguém que queira fazer alguma indagação ao Reinaldo? Ótimo, então satisfez a todos. Reinaldo, muitíssimo obrigado pelo seu valioso tempo. Foram questões extremamente esclarecedoras, pelo menos para mim, que estou pesquisando isso, e eu desejo um sucesso enorme para vocês. Vocês estão fazendo um trabalho excelente, são uma vitrine hoje para o Brasil em termos de competência, seriedade e avanço tecnológico. Então, eu só tenho a agradecer. Foi uma hora que passou assim, como se fosse 5 minutos. Eu só tenho parabéns e agradecimentos. Eu fico honrado, né, como eu falei no início, né, como nordestino, eu devo muito à minha região e estou sempre disponível
naquilo que puder ajudar. Só uma crítica, né, que eu achei que essa aula ia ser presencial. Sempre me convide para ir para Recife, que eu gosto demais, né? Então, a próxima a gente faz ao vivo. Faremos sim. Aqui a gente tem um festival chamado Hack and Play, que é um festival de tecnologia, arte, acabou de ser feito, então o ano que vem você já está convidado por mim. Estarei lá, pode contar comigo. Tá bom, Reinaldo. Muito obrigado, uma boa noite para você. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.